Olá pessoal, vamos prosseguir então com os nossos exemplos, fazendo agora o algoritmo para localizar um zero de função pelo método da bissecção. Esse algoritmo vai nos permitir localizar zero de função para um caso específico de uma função que nós um problema que eu vou propor aqui, e depois nós vamos deixar esse algoritmo genérico, de modo que ele possa receber uma função qualquer que a gente defina e vai achar um zero, desde que haja apenas um único zero no intervalo definido. Então, vou explicar como funciona o método da bissecção, tá? Basicamente, o que nós vamos ter é o seguinte: se nós tivermos uma função, aqui tem um gráfico, e vamos supor uma função com essa cara, tá? E então eu tenho dois zeros, um zero aqui e outro zero aqui, duas raízes. Nesse caso, o que o método da bissecção fala para a gente fazer? Ele fala para a gente pegar um intervalo, eu vou definir um intervalo que contenha a raiz que nós queremos verificar. Achar aí é um chute inicial que nós temos que dar, tá? Nós, seres humanos, precisamos dizer para o computador mais ou menos onde é que está a raiz que a gente quer para ele poder fazer o trabalho. Nota, tem que ser um ponto que tenha uma única raiz. Se eu jogar para cá, por exemplo, se eu definir um intervalo aqui, eu vou ter duas raízes, mas o método em si que a gente vai fazer, ele vai assumir, porque vamos supor que eu defina aqui o ponto, tá? Então eu vou ter um valor de função aqui e outro valor de função aqui, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ver que dois valores são positivos e vai assumir que não há nenhuma raiz nesse intervalo, tá? Então nós vamos nos ater a este intervalo menor, em que nós temos garantia que tem apenas uma raiz. Aí é dever nosso, de seres humanos, passar para o computador que um intervalo correto que tem apenas uma única raiz. Então, como é que vai funcionar o método? Nós definimos o intervalo, e aí eu vou chamar esse primeiro valor aqui de A, e esse valor aqui de B, e eu vou cortar o ponto médio dele, vou chamar de M. E o que vai acontecer? Eu vou verificar primeiro se a raiz está no intervalo de A a M. Como é que eu faço isso? Muito fácil. Eu verifico os valores da função, tá? Eu vou verificar se os valores da função são maiores que zero ou os dois menores que zero no mesmo intervalo. Se um for maior que zero e o outro menor que zero, quer dizer que há uma raiz no meio. Ou melhor, eu posso também fazer o seguinte: o meu teste pode ser que f. O meu teste pode ser um teste um pouco mais simples. Posso fazer que f de A vezes f de M for maior que zero. Tá? Então, se eu testar o produto deste valor com este valor, se os dois forem positivos, eu vou encontrar um valor positivo, logo não há raízes aqui. E do contrário, né, já que eu sei que entre A e B tem uma raiz, se não está entre A e M, quer dizer que está entre M e B. Então eu vou, na sequência, vou fazer o seguinte: deixa eu tirar isso daqui, porque aí se a raiz não está nesse intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou definir como próximo passo o A aqui, então o A chega para cá, o B se mantém e eu vou ter um novo M aqui no meio do intervalo. Mais uma vez eu vou repetir o processo, vou verificar se a raiz está entre A e M ou entre M e B. No caso aqui a raiz vai estar entre A e M, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o B se aproxime para o ponto onde era o M, o A fica onde estava, e nesse intervalo eu defino um novo ponto médio que é o M. Tá? E com isso eu vou diminuindo esses intervalos, né? Vou diminuindo, tá? Repara aqui, ó, que eu vou diminuindo o intervalo. Eu tinha esse intervalo A e B grande, agora aqui já é 1/4 do intervalo inicial. E vai chegar algum momento em que o meu erro, tá?
o erro que é igual a b menos a sobre 2, chegará um momento em que esse erro será menor do que o erro máximo que eu defini. E aí eu paro de fazer esse resultado e assumo o meu m como o valor da raiz que eu desejo. Esse é o algoritmo, essa é a ideia que nós vamos usar para achar o zero da função. Repara que o m, conforme eu vou fazendo esse processo, né, se eu traçar aqui mais ou menos uma reta aqui, né, na raiz, repara que o m estava aqui perto, ele vai se aproximando, conforme eu vou diminuindo, restringindo o intervalo, ele vai chegando cada vez mais perto do valor real da raiz, tá? Ok, nós vamos então, esse erro máximo é por quê? Porque se a raiz estiver na borda do intervalo, se a raiz estiver na borda do intervalo, o que vai acontecer? O erro é de b menos a sobre 2. Esse é o pior caso. No melhor caso, o erro é zero, que é a raiz coincidente. No caso, a gente vai assumir o erro máximo por garantia, para a gente garantir que está com o erro sob controle. Então vamos lá, nós vamos começar com um código no MATLAB, fazendo o seguinte. Nós queremos então... eu esqueci de enunciar o problema. Qual o problema que a gente vai resolver? O problema que a gente vai resolver vai ser o seguinte. A função, eu quero chegar no resultado de E elevado a x igual a π. Tá? Nós sabemos que o resultado exato disso é que x igual ao logaritmo neperiano de π. Esse é o resultado exato. Nós vamos utilizá-lo para comparar o nosso problema. Caso, no caso, a gente vai utilizar a função y igual a e elevado a x menos π para fazer nossas contas, tá? Então nós vamos usar essa função para criar nossas contas. Repara, quando y for zero, eu passo o π para o outro lado, e elevado a x igual a π é exatamente o valor. E nós vamos ter um gráfico. Esta função terá um gráfico que é parecido com isso aqui, ó. Nós vamos ter um gráfico onde eu vou ter uma assíntota em menos π, aqui é menos π, e eu vou ter uma assíntota e ele aqui sobe, tá? O valor desse cruzamento é menos π mais 1, e aqui, esse é o valor que nos interessa, esse valor aqui, que é igual a ln de π. Logaritmo neperiano de π. Então é isso aqui que a gente quer resolver, tá? Então está aqui enunciado o nosso problema. Vamos para o algoritmo. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos já começar criando direto dentro de uma função. Então vamos chamar assim bisect. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos criar primeiro um script de uma maneira mais simples e depois a gente encapsula numa função, porque tem um passo que é um pulo do gato que não é tão trivial pegar no início, tá? A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um arquivo f1 de m em que a minha function y igual f1 de x vai retornar o seguinte, y igual a e elevado a x menos π. Essa é a função que a gente quer avaliar. E aqui nesse arquivo, o que a gente vai fazer? Vamos criar um método. Então, para começar, nós vamos ter um valor de a, que eu vou chutar 1, um valor de b, que eu vou chutar 2. Só para a gente se guiar, como isso é um exemplo, a gente não precisa fazer muita investigação, a gente pode já
achar o resultado exato que a gente conhece e depois verificar. Se fosse existem casos que isso não é possível, que a gente não sabe qual é o resultado, a gente tem que fazer por tentativa e erro. Mas no caso a gente sabe, vamos calcular o logaritmo de π, que no MATLAB não é assim, tá? No MATLAB é log, o logaritmo neperiano é log, e o logaritmo decimal é log 10, tá? Então vamos com o logaritmo neperiano de π, que vai dar 1,14. Então vamos fazer um teste. Como é 1,14, A tem que ser menor que 1,14 e B tem que ser maior que 1,14. Então 1 e 2 são bons chutes. M igual a B menos A, M igual a mais B sobre 2, é o ponto médio. Então eu tenho A igual a B, M, e agora o erro. Erro igual a B menos A sobre 2. E aí, para resolver, eu vou dizer o seguinte: enquanto o erro for maior que o erro máximo, e aí eu vou dizer que o erro máximo igual a 0,001, erro máximo igual a 0,001, e aqui nós vamos fazer a conta. Se, agora aquela comparação, se f1, que é a função que a gente está calculando, de A vezes f1 de M for maior que 0, então, se eles forem maiores que 0, significa que a raiz não está nesse intervalo, então tem que atualizar o A. A igual a M. Se não, B, eu atualizo B. B igual a M. B recebe M. Então, perfeito. Aqui fiz a comparação, que é a comparação do sinal. Caso essa comparação seja verdadeira, quer dizer que a raiz não está nesse intervalo, eu preciso restringir o intervalo. Né? Se a raiz não está nesse intervalo, eu mexo o A, que é essa setinha, o A passa a ser o valor antigo de M, tá? E o M passará a ser a metade do novo intervalo. Então, eu aqui atualizei A e B, A ou B, e agora eu vou atualizar M igual A mais B sobre 2. E atualizo também o erro, que é o meu critério de parada. Perfeito. Com isso, gente, está praticamente pronto. Eu acho que com isso a gente já vai ter o valor da raiz. Eu vou mandar ele imprimir o M e o erro. Vamos verificar se está funcionando. Então eu vou chamar aqui bisect. E olha só que legal. Olha o valor de M. M é a raiz, lembra? M é o valor intermediário, que é o que eu estou tentando aproximar da raiz. Então, esse valor que eu encontrei de 1,1455 é bem próximo de 1,1444, que é a solução exata. Eu vou mudar aqui o formato para apresentar mais números, tá? Vou recolocar a expressão exata, agora eu tenho mais casas decimais, e agora eu vou voltar a calcular o bisect. E vou agora observar o efeito de eu diminuir o erro máximo aceito. Eu vou diminuir por 10. Dividir por 10. Então, olha só o que aconteceu. Agora, eu ia até um 4 aqui, né? Até o 14, agora estou até um 4,7 aqui. Então, olha só como é que ficou próximo, né? O erro, a solução real, né? Que está aqui, da solução numérica, está bem próximo uma da outra, de acordo, quer dizer, o nosso método está funcionando, está perfeito. Ok, então aqui a gente já fez o método da bissecção, já está funcionando. O que eu vou ensinar para vocês agora é uma coisa que é interessante. Eu estou com um método que está resolvendo um problema de bissecção para uma função específica.
que é essa função f1 que eu criei, que está aqui, definida aqui. O que eu quero? Eu quero fazer agora um método que, repara o seguinte, esse algoritmo, ele é todo certinho, a única coisa que tem aqui que é específico é o f1. O resto é genérico, eu não preciso me atentar, é claro, também as condições iniciais aqui, A e B. E o erro também pode ser específico do problema, mas o algoritmo em si, a maneira de calcular, quer dizer, eu tenho que definir o M, eu tenho que achar onde está a raiz, se eu achar que ela está no outro intervalo, atualizo o intervalo atual, atualizo o M, atualizo o erro. Isso aqui não depende em absoluto de qual função eu estou tratando. Isso só depende de que exista uma raiz no intervalo que eu defini como de meu interesse. Eu poderia ter definido A e B aqui para achar outra raiz se fosse esse caso. Mas não, eu estou aqui nessa função de baixo, eu sei que só tem uma raiz, e eu defini esse intervalo, tá? O intervalo entre 1 e 2, que faz sentido para esse problema. Mas a maneira de calcular, isso é importante, não dependem de qual função eu estou tratando. Então seria muito bom eu poder calcular para qualquer função. E é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, quando eu dei a aula sobre tipos de variável, eu falei en passant, né? Falei muito rapidamente sobre handles de função. E é isso que a gente vai usar agora. Então, eu vou, em vez de deixar no script, eu vou criar uma função. Essa função retorna três coisas: a raiz, root, o erro e o número de iterações. E essa função se chama bisect, que é o nome do vetor. E essa função recebe o quê? Recebe a função que eu quero calcular. Já vou ensinar como é que eu passo a função. O valor inicial do intervalo A, o valor final do intervalo B e o erro máximo. Isso aqui eu não preciso mais, não faz mais sentido. Vamos continuar aqui eliminando as coisas. Deixa eu só identar de uma vez. Então o que acontece? A, B e erro máximo eu estou passando por parâmetros aqui, então eu não preciso mais deles aqui. Vamos tirar. Perfeito. Agora eu tenho M e erro. O que falta aqui para, didaticamente, o que está acontecendo? Eu estou mantendo M para dizer que é o ponto médio. Eu poderia já colocar aqui direto root, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Deixa aqui porque é didático, eu vou poder acompanhar melhor o código. E no final, isso não me custa nada, eu vou dizer que root igual a M. No final eu faço isso. Uma coisa extra que eu coloquei aqui, que é interessante a gente avaliar para ver a qualidade do algoritmo, a qualidade das nossas soluções, ajuda a gente a resolver problemas no futuro, é o número de passos. Então eu vou dizer que n igual a 0. Pode ser que eu tenha um chute tão bom, né, de A e B, que de cara o M já vai me retornar uma aproximação dentro da margem de erro. E nesse caso ele nem vai fazer iteração nenhuma, ele vai passar direto e vai retornar um M direto. E nesse caso o número de iterações é 0. Mas, caso contrário, para cada passada ele tem que incrementar o número de iterações. Então, n, para cada loop, para cada passada desse aqui, n recebe n mais 1. E é isso, acabou. Com isso aqui, eu estou encapsulando o algoritmo passando a função. Claro, aqui eu não posso usar mais f1, que é específico, eu tenho que colocar o f, que é genérico. Então eu passei a função e chamei a função aqui dentro. Mas como é que eu passo a função no MATLAB? Vamos resolver isso agora. Então já está salvo o código. Eu agora vou criar aqui, né, para a gente poder avaliar R, erro, N, recebe bisect. E aí, como eu chamava, né, eu vou continuar executando o meu mesmo exemplo do F1, que é essa função que nós criamos aqui. Eu quero chamar essa função que é o F1. Serve para qualquer outra, inclusive funções internas do MATLAB, mas nós vamos fazer um teste com F1 primeiro. Para eu passar uma função, eu tenho que usar o handle de função, que é com arroba. Arroba e o nome da função é arroba F1, A, B e o erro máximo. Igualzinho estava no outro exemplo no script. Executei, já funcionou perfeito. Olha só, o R está aqui, é a raiz,
o erro e aqui me diz o número de iterações que ele passou. Olha só que legal. Quando eu melhorar aqui, eu vou colocar mais um zero aqui, dizendo que eu vou dividir por 10 o erro aceito. Você vai ver que o erro vai diminuir, claro. O R vai ficar mais acurado, mais perto do valor exato. E o N vai aumentar. Eu vou ter que fazer mais iterações para alcançar. Então vamos lá. O que vai acontecer? Eu agora não preciso mais nem editar o programa, eu posso chamar aqui direto, dividir por 10. E olha só para a gente ver aqui, log de π. Olha só que ele vai até quase a quinta casa, perfeito. Então até a quarta casa ele está igual. O erro dividiu por 10, mais que dividiu por 10, ele é menor em magnitude também. Tá? E o número de iterações foram mais 4. Isso é porque, se você for fazer o logaritmo, né, de 2, logo na base 2 de 10, ele vai dar coisa perto de 3. Então, para cada vez que você divide por 2, você soma 3. Aqui, no caso, deu 4 passos, né? Deu um a mais, porque a cada 3 passos tem uma sobra, eu tenho que ir adequando isso. Mas, provavelmente, se eu colocar mais uma vez aqui, ele deu 16, tá vendo? Ele somou mais 3. Então, para cada vez que eu quero dar um ganho de 10, eu tenho que somar 3 passos de iteração. Posso diminuir esse número de passos de iteração. Tudo bem que para o computador isso é muito rápido, tá? Mas ainda posso diminuir dando um chute melhor. Eu estou fazendo um chute colocando de 1 a 2, eu posso colocar entre 1 e 1.2. E com isso, repara, eu ganhei 2 passos de iteração com isso, tá? Se eu tiver um chute melhor ainda, vou diminuir mais ainda as minhas iterações, tá? Na mesma regra, dividir por 10 o intervalo e vou ganhar 3 passos de iteração. Então, gente, agora eu mostrei para o F1, agora vamos supor o seguinte. Beleza, eu criei, consegui mostrar para vocês, a gente achou a raiz, a nossa missão já está cumprida, agora só para mostrar que esse método criado é genérico. Só para mostrar que ele é genérico, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma função específica do MATLAB, uma função interna, que é o seno, e nós vamos calcular onde, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, o seno é igual a zero. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos chamar igualzinho, vamos chamar o nosso bisect, só que aqui vai mudar. Então, o que acontece? Eu tenho que primeiro passar um handle de função. Eu quero saber onde seno é zero entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, a função é o seno. O primeiro ponto A é π sobre 2. O segundo ponto B é 3π sobre 2. E o erro que eu quero será de 0.001. Olha que legal. O zero que eu espero encontrar é onde? É π, né? Entre π sobre 2 e 3π sobre 2, o seno é zero em π. E olha só que valor eu encontrei. Só para a gente comparar, olha só. Aqui 3,14,15, 3,14,23. O erro deu esse valor aqui de erro. Tá? E eu posso, além disso, fazer o seguinte. Eu posso agora melhorar a minha aproximação com o quê? Eu posso pegar e diminuir o erro aceito. E olha só como é que ele está mais perto de π agora. Tá? Então ele está mais perto de π do que estava antes. Perfeito. Aumentei da mesma maneira, ó, o número de passos, diminui o erro. Então eu também consigo, se eu tiver uma função básica já definida, eu consigo, por esse algoritmo, fazer genericamente, eu não preciso reescrever um código inteiro para isso. Então a gente acabou de aprender como usar handles de função para passar uma função para outra função no MATLAB. Então com isso eu consigo fazer algoritmos mais genéricos. Tá? Enfim, gente, eu acho que é isso aí. Isso foi um bom exemplo para a gente olhar aqui o MATLAB em ação. Claro que tem muito mais coisa interessante para a gente ver,
Acho que vale a pena vocês postarem dúvidas também. Na medida do possível, estarei respondendo as dúvidas, até como feedback também das aulas, é legal. E estudem aí, eu acho que vocês com certeza terão muitos exemplos mais interessantes para a gente ver. E a gente se encontra na próxima. Muito obrigado aí pela presença. Se você gostou, curte no YouTube, no Facebook, e muito obrigado pela presença. Um abraço para vocês.